Então, se você parar para pensar friamente, há dois... Dá toda aquela explicação, que quando o anjo desce, ninguém me leva para lá. E aí Jesus reitera, né? Quer ser curado? Não tô te E aí, perguntando quando a nada pessoa disso. vai analisar o texto grego no qual isso foi escrito, as palavras que foram empregadas ali. Se a gente for analisar a alta crítica textual, 38 anos. 38 anos esperando. Se a gente for analisar pela alta crítica textual, que contexto era aquele? Que tanque era aquele? Que tradição era essa que ligava as pessoas àquele evento? Acho que era uma vez por ano, né? Fala que descia uma vez por ano e agitava as águas e quem descesse primeiro, né? Então a alta crítica textual vai investigar tudo aquilo que está em volta do evento, tá? A alta crítica textual não vai se preocupar nem com o texto no qual foi escrito e nem com o evento em si, que vai ser teologia bíblica, analisar quais são as consequências doutrinárias disso aqui, teologia bíblica. Exegese, o texto que foi escrito. Alta crítica textual, que tanque é esse? Onde fica? Desde quando ele existia? Que tradição é essa que ligava as pessoas a ele? Né? Quais são... por que essas pessoas estavam ali? Né? A situação, em que cidade estava? Então a alta crítica textual vai ver aquilo que está em volta, que compõe o quadro, né, no qual aquilo aconteceu. Então cada um vai se dedicar a uma parte, cada um vai estudar algum determinado aspecto. Tá? Então a alta crítica textual é útil, só que tem que se tomar cuidado com isso dela. Exegese. A exegese, após o estudo subordinado ao método crítico histórico, o intérprete da Bíblia deve partir para o próximo passo, o estudo da exegese. O que é exegese? Normalmente, os dicionários definem o termo exegese como comentário ou dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra. A palavra exegese vem do prefixo ex, fora, e do sufixo agen, né, guiar, liderar ou explicar. Refere-se à ideia de que o intérprete está tentando derivar seu entendimento do texto, em vez de ler seu significado para dentro do texto. Portanto, a palavra portuguesa exegese é usada para indicar a narrativa, tradução ou interpretação. Então, o que ele explicou aqui foi muito, muito útil, muito bom. Ele está dizendo ex, né, para fora, guiar para fora. Guiar para fora o quê? Guiar para fora o sentido, o significado. Como? Através da análise das próprias palavras. Então a exegese vai pegar as palavras conforme elas estão nos originais e vai ver como ela foi empregada no texto. Então, que palavra, que sinônimo, que verbo, tá certo? Em que contexto está inserida, porque você tem que tirar do texto para fora. Quando você faz esse movimento de fora para dentro, você está fazendo a exegese, está incutindo no texto. Você está inserindo no texto alguma coisa que muitas das vezes é contrastante com ele, que ele não está dizendo. E aí muitas pessoas têm feito isso, têm forçado o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Tem a exegese e a exegese. Exegese. A exegese é o movimento de fora para dentro. A exegese que interessa, que é o movimento de dentro para fora, que aí você vai deixar o texto falar. Então o texto através da análise das suas palavras. E tem pregador que faz a exegese? Muito, muito, porque o que acontece? Ele quer favorecer a sua ideia. A ideia que ele desenvolveu de antemão. A ideia dele na Bíblia. Exatamente. Aí ele quer que a Bíblia justifique a sua ideia. Aí ele fatia o texto. Ele pega um versículo, corta no meio, texto parte A. Texto fora de contexto gera pretexto. Não é que não pode ler a parte A ou a parte B, ainda mais que o texto bíblico nem tem parte A e parte B. Por quê? Porque nem versículo existe. Ok? O versículo, capítulo, é artificial. Tudo isso é artificial. É uma coisa só, né? Os textos bíblicos, alguns manuscritos, não tem nem vírgula. Eles são assim, o texto contínuo, inteiro. Ele vai do começo ao fim. Né? E conforme você vai lendo, você vai percebendo palavras. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra palavra, isso aqui é outra palavra. Mas está tudo emendado. Então o que acontece? Toda essa divisão é artificial. Então nem versículo existe. Por isso que muitas das vezes você vê alguns capítulos que ele está... O versículo é enorme, né? Exatamente. E tem capítulos Continua no outro capítulo, né? que está cortando. Está cortando o versículo ao meio. Eu acho que Coríntios 13. Não é não. Mas tem capítulo que está cortando o versículo ao meio. Então quer dizer, toda essa divisão de capítulo e de versículo é artificial. Na verdade é uma forma da gente conseguir... Pesquisa. Conseguir entender e... Ela é forma de pesquisa só. Ela é um Google. Né, que você clica lá e ele busca. Né? O Google não é interessante. Interessante é o que ele busca. Então você clica lá, né, quero pesquisar viagem para Jerusalém. Aí ele, agências de viagem, coloca lá para você ver. Né? Então o Google só foi a forma de pesquisa. Então aqui também, aqui é pesquisa. O versículo de São Carlos que colocou
Exatamente. Começou com o Sankara, é assim... Com os versículos. Teve os primeiros rabinos que começaram a dividir em capítulo no Antigo Testamento. Depois teve o Sankara, que começou a dividir o Novo Testamento. Aí veio capítulos, depois versículos. Então vai ter um estudo aqui sobre isso especificamente. A gente vai ver. Teve vários processos de divisão em capítulo e em versículo, para o Antigo e para o Novo. Veja só, Para ficar mais fácil o entendimento. o entendimento é para você poder, por exemplo, eu vou fazer uma leitura, para você se localizar junto comigo, se não tivesse o capítulo do versículo, é o GPS, né? Como é que você ia achar o que eu estou lendo? Então, quando Jesus chegou na sinagoga de Nazaré, é interessante que o autor ele é tão atento à dificuldade de você conseguir ler um determinado texto da Escritura, que ele diz assim, e achou o texto que diz, né, aquele texto de Isaías diz, que eu vim dar liberdade aos cativos, curar os enfermos, perdoar as dívidas, né, porque este é o ano aceitável do Senhor. O autor do Evangelho diz, e ele achou esse texto. Por quê? Era muito difícil. Você tinha um pergaminho. Exatamente. Era o pergaminho, era um rolo, né? Um rolo. Então, no caso, estava ali com o Nebirim, que eram os profetas. Esse negócio é enorme, né? Não, eu já fui na sinagoga e assim, é um estojo desse tamanho, com um rolo, aí o rabino coloca em cima da mesa assim, aí vai mexendo aqui, vai tirando a folha e vai enrolando no outro. Então aqui ele desenrola, aqui ele enrola e ali tem a coluna de texto. Aí pega uma coisa legal assim que ele tem, né, uma mão de ferro assim, ele vai lendo aqui e tal. Então aquilo ali era muito difícil para se manipular. Tá? Então, para ele encontrar esse determinado texto, é porque ele é o autor do texto, né? Eu sei onde Ele é o tá. próprio texto, né? Exatamente, ele é o próprio texto encarnado. Então, para ele não era difícil, não. A alta crítica, exegese, tá? Uso da exegese e da hermenêutica. Veja só, aqui temos uma tarefa dupla. Primeiro, precisamos descobrir o que o texto significa originalmente. Onde você está? Para mim é 6. Aqui, ó, acabei de ler exegese. Crítica histórica, exegese, aí vim para uso da exegese e da hermenêutica. É isso mesmo, na 8. Isso. Aqui temos uma tarefa dupla. Primeiro, precisamos descobrir o que o texto significa originalmente. Essa tarefa é chamada exegese. Depois devemos aprender a discernir esse mesmo significado na variedade de contextos novos e diferentes dos nossos próprios dias. Essa é a tarefa da hermenêutica. Em definições clássicas, a hermenêutica abrange ambas as tarefas, mas em tratados recentes, a tendência tem sido separar as duas. Para nós, a exegese é ler e explicar os textos em empatia e simpatia com os escritores bíblicos. Está voltado para os escritores. Tá? Não está tão interessado nas dificuldades do público que está ouvindo. A exegese fala, ó, minha atenção não é com vocês, minha atenção é com o mundo do autor. Ele vai se voltar para o mundo dos autores. Tá? Ver na ótica dos autores, a exegese. O exegeta é primeiramente um historiador que analisa os documentos. Todavia, ele tem que ir além da análise impessoal. É necessário assumir a fé que o escritor possuía para entender seus escritos. A exegese é um trabalho literário e espiritual. Quando ele parte para esse ponto aqui, esse aqui é um passo adiante. Por quê? Muitas das vezes, a exegese, não é que o Bultmann, o Schleiermacher, e esses caras, eles não eram bons exegetas. Eles eram. Só que os critérios adotados por eles era decorrente da falta de fé também. Quando ele pega e coloca certas ciências num patamar superior, então o que acontece? A Bíblia, quando disser algo que contrastar com essas ciências, a Bíblia está errada e as ciências estão certas. Então elas são um critério superior. Elas são um critério final. O que acontece? O conhecimento teórico. Exatamente. Então esse conhecimento teórico supervalorizado deles fez com que eles desvalorizassem o texto bíblico. Que aqui ele está dizendo, o exegeta, vamos dizer assim, capaz, analisando o texto bíblico, ele tem que ter a mesma fé do escritor, do autor. Então a fé que, se você tem a fé que Mateus tinha, quando Mateus fala dos milagres, você vai entender o que ele está falando. Porque você também se corresponde nessa esfera de conhecimento em relação aos milagres. Uma pessoa, por exemplo, que crê nos milagres, que presenciou os milagres, uma pessoa que foi salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, uma pessoa que crê na sua ressurreição. Quando o Lucas fala da ressurreição, fala, eu sei o que é isso. Eu sei que Cristo ressuscitou e que ele está aqui. Então o que acontece? Esse exegeta, ele tem uma fé que está correspondendo com a fé do autor. A exegese dele, mesmo que não tenha todo o nível acadêmico, intelectual que tem esses outros exegetas, ele tem algo muito mais importante, que ele tem uma fé correspondente aos autores. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, né? Exatamente.